Então, gente, eu quis criar essa reunião com a doutora Cislane, ela é especialista na área de seguros, para conseguir sanar um pouquinho das dúvidas de vocês relativos à nova lei de seguros, tá? Então, assim, quero deixar vocês bem à vontade para sanar suas dúvidas, né? Lembrem sempre de levantar a mão, tá? Para não tirar a vez do colega. Então, a doutora vai fazer uma apresentação aqui, né, doutora? Sobre a nova lei, vai comentar um pouquinho sobre a nova lei. E conforme for surgindo as dúvidas, tá? Levantem a mão, que daí a gente vai organizando aqui os ponderamentos de vocês. Bom, então, inicialmente, bom dia a todos. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E espero poder contribuir, então, um pouquinho sobre a nova lei de seguros, que está gerando tantas dúvidas, né? E dizer que, infelizmente, é um momento de algumas incertezas e algumas divergências, inclusive na interpretação da própria lei. Eu vou passando aqui um pouquinho do que eu criei para vocês, tá? E se no final da apresentação tiver coisas que não ficaram bem esclarecidas e vocês quiserem fazer as perguntas, quiserem ir anotando, por favor. E também, se precisar interromper, não tem problema nenhum. Então, nosso objetivo aqui, saber o que mudou, né? Todas as mudanças, ter conhecimento do que precisa ser informado para o cliente e como usar o WhatsApp como uma prova de confirmação do cliente. E vamos citar algumas alterações importantes também na lei. Tem muita dúvida sobre precisa assinar a proposta, não precisa assinar a proposta, o que eu preciso pegar essa assinatura, qual assinatura é válida. Então, o que eu vou falar para vocês primeiro sobre a assinatura, tá? A lei, ela não diz que a proposta precisa ser assinada, tá? Isso não está na lei, inclusive a redação da lei, ela é diferente disso, tá? Vou até ler aqui para vocês o que diz o artigo. No artigo 43 da lei, tá? A proposta feita pelo potencial segurado ou estipulante não exige forma escrita. Então, eu sei que na prática agora, no mercado, tem algumas seguradoras que elas começaram a exigir que a proposta seja assinada. Não está na lei essa previsão. Mas quem dita as regras? Quem tem o produto para vender, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que se adaptar a cada cliente de vocês, a cada seguradora dos produtos que eles oferecem. Então, se a seguradora, ela vai solicitar para vocês a proposta escrita, se vocês quiserem vender aquele produto, vão ter que fazer a assinatura, solicitar a assinatura para o cliente. Aí vocês vão ter que ir se adequando de que forma? Bom, esse produto é fácil para vender, é bom para o meu cliente, não é bom para o meu cliente, me dá trabalho ele assinar, mas também me dá segurança, vocês vão ter que pesar. E ir conduzindo conforme o interesse também de vocês, tá? Então, essa lei não tem essa exigência de assinatura. Mas como o mercado ficou mais flexível, então as seguradoras hoje elas podem criar algumas regras próprias. Então, por isso que nós temos tanta mudança de produto. Não existe mais, como no passado, um clausulado, aprovado e padrão que as seguradoras mais ou menos usavam. Hoje isso é muito mais flexível. Então, a gente vai ter que começar a se adequar a alguns regramentos. E aí, o corretor, como ele é peça-chave na contratação, ele não basta orientar bem, ele tem que comprovar que orientou bem. E desde a metade do ano passado para cá, ainda antes da vigência da nova lei, o que eu percebi nos processos judiciais dos meus clientes? Nas defesas, as seguradoras muito mais contundentes e batendo muito mais na responsabilidade do corretor. Então, se isso começou antes da publicação da lei, o que eu sugiro para vocês? Mais organização, mais cuidado e mais cautela. Porque o que eu vejo na prática jurídica, tá? No mercado, nas defesas judiciais, é o quê? O movimento da seguradora exigindo mais do corretor.
e isso elas estão trazendo para as defesas delas, tá? Então, às vezes eu estou defendendo apenas o segurado no processo, o corretor não faz nem parte do processo. E elas vêm e estão batendo no trabalho do corretor. Então, eu acho que isso já é um sinal de alerta, que embora algumas coisas não estejam ditas na lei, como a assinatura da proposta, alguns cuidados a gente tem que começar a ter, tá? Então, a gente vai precisar cuidar mais o quê? De organização, de prazo, de registros, para ter uma blindagem profissional de vocês. O que diz a lei, então, sobre a obrigação de cooperação cliente-seguradora? A lei reforça a boa-fé na contratação. Isso já existia antes, sempre existiu, tá? Mas ela vem mais forte. E o cliente tem o dever de colaborar. A seguradora tem o dever de agir com essa transparência. E a seguradora, então, buscando que o corretor, então, faça essa intermediação de forma mais contundente, e aí a gente precisa se documentar, principalmente das idas e vindas de informações. O que são essas idas e vindas de informações? O segurado fez o aviso de sinistro. Eu tenho que ter prova do dia que ele me informou, do dia que eu recebi os documentos e do dia que eu fiz esse envio. Por quê? Porque agora a lei tem prazo para o corretor fazer isso, tá? Então, agora existe um prazo legal de que tem 5 dias úteis para repassar entre eles todos esses documentos, para transitar documentos do segurado para a seguradora e da seguradora para o segurado. Então, se existe esse prazo na lei, a gente tem que se documentar disso. Como eu vou comprovar? Tá? O que diz a lei, então? Ela não diz quais são os documentos que tem que fazer essa transferência, mas ela diz que são dados e informações, tá? Documentos, informações e dados. Então, tudo que vocês recepcionarem tem que se comunicar. O corretor, então, ele é colocado como interveniente e é obrigado a agir com lealdade, boa-fé e prestar informações completas e verídicas sobre todas as questões envolvendo a formação e a execução do contrato. Então, não é só na venda, é durante todo o período de vigência do contrato. Então, em caso de sinistro, em caso de qualquer alteração, é durante todo o tempo o corretor tem que estar atento, tá? A regra prática, o que não está documentado vai virar dúvida, e a dúvida vai virar risco para o corretor de seguro. Então, o que nós precisamos fazer? Infelizmente, começar a armazenar todas as informações. Armazenar as conversas, armazenar os e-mails, armazenar os áudios, tudo isso documentado. Evitar a ligação telefônica, exceto se vocês tiverem um programa que faça a gravação dessa conversa. Se vocês tiverem um programa que faz a gravação e o armazenamento da conversa com o cliente de vocês, perfeito. Mas tem que guardar essa prova. Então, nós vamos ter o quê? O dia da chamada que foi feita e o conteúdo dessa gravação. Serve de prova? Serve de prova. Por que serve de prova? Porque eu posso gravar a minha conversa com quem eu quiser. Eu não posso interferir numa conversa de terceiros. Então, eu não posso gravar uma conversa da Camila com o Moacir. Mas a minha conversa com a Camila, eu posso gravar, isso é válido. Assim como a minha com o Moacir. Tá? Então, isso vocês vão ter que se preocupar. Alguns corretores já fazem isso, tá? E quem não faz vai ter que começar a fazer. E, doutora, tem que avisar que está gravando, tem essa necessidade? Não tem. Quando a gravação é da tua conversa, ela é válida. Se quiser avisar, não tem problema. Isso muito banco, call center usa muito isso. Ah, nossa conversa está sendo gravada. Pode avisar. Seria interessante, então, mas não é essencial. Até porque tem cliente que diz assim, por que ele está gravando a minha conversa? Então, eu não sei se isso vai ter um efeito positivo ou negativo, porque ele pode se assustar. Eu não consigo ver aqui, porque eu estou com a tela compartilhando o slide, quem levantou a mão. Mas, Camila, me ajuda aí, quem foi o primeiro? Sim, é a Lidiane. Lidiane, se quiser abrir teu áudio. Abri aqui.
Doutora, assim, geralmente a gente fala por ligação até para poder concretizar a venda, né? Porque querendo ou não, seguro é venda. E geralmente a gente, após isso, envia uma mensagem para o cliente. Conforme conversamos por ligação, tanana, tanana, e finalizamos no WhatsApp. Isso é válido? Aí tu vai ter que fazer um texto com tudo que tu conversou e combinou com ele. Aí tu vai ter que fazer um resumão de tudo que foi tratado. Geralmente a gente coloca, geralmente não, colocamos, né, todas as coberturas ali, a questão de valor, como ficou, e como que ficou acertado também a questão de pagamento, essas coisas, inclusive aquele questionário, sabe, solteiro, casado, Isso. ou não, então isso a gente envia automaticamente. Toda renovação a gente já envia para o cliente. Isso, vai ter que ter esse dever de informação aqui, vai ter que explicar, vai ter que constar no textinho do WhatsApp. As coberturas contratadas, a franquia, o limite, as principais exclusões, assim, aquelas que vocês sabem que dá mais problema. Quais são as exclusões? Não pode filho menor de 25 anos, porque não está ali. Ou, colocar as principais, tá? A orientação básica, que ele deve comunicar quando tiver qualquer alteração, quando tiver sinistro, que ele tem que avisar imediatamente, porque agora o sinistro tem que ser avisado imediatamente. Antigamente a lei não falava. Hoje a lei fala, é imediatamente. O imediatamente é imediatamente. Não dá para ficar esperando 5, 10, 15, 20 dias. Vou ver o que vai dar. Ou, eu estava embriagado, vou arrumar um jeito de fazer um aviso de sinistro, mais ou menos. Não, é imediatamente, tá? Tá, só que as seguradoras finais de semana não tem como. Então, esse imediatamente seria segunda. Isso aí. Porque dias úteis, além de tudo, ela sempre menciona dias úteis. Então, sábado e domingo é bem tranquilo. Só que não pode. Recebeu o aviso na sexta-feira, vai comunicar na quarta, quinta-feira. E não é imediatamente. Perfeito, obrigada. O José levantou a mão. José, se quiser abrir teu microfone. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, José. Só uma pergunta. O simples fato de você mandar pelo WhatsApp a cotação da seguradora, o impresso da seguradora, em PDF, e o cliente dá o aceite, ele está aceitando tudo que está ali, né? Sim, mas aí qual é o problema? A gente tem que pensar o que o Código de Defesa do Consumidor vai dizer. Que o consumidor, ele não tem o conhecimento técnico de interpretar algumas coisas. Por isso, um texto mais claro, num português mais simples para o segurado. Por quê? Tem a letrinha pequena, ele não vai ter a compreensão do que é, então por isso que é necessário um resumo de vocês. Vocês vão ter que criar alguns textinhos padrões, eu vou dizer assim, de algumas coisas para enviar, para esclarecer, para se documentar. E aí eu vou chegar nisso logo, logo. Eu tenho aqui um roteirinho do que vocês devem fazer, como vocês devem proceder, que eu considero que vocês vão ficar mais blindados juridicamente, para não ter risco, tá? Bom, Pode falar. mas eu não sei, eu imagino que, tendo ciência da cotação, e tudo que está ali, está implícito que está ali, quer dizer, então não adianta, sabe, fica um negócio sem lógica, né? Porque você manda todas as condições que estão na cotação. Geralmente as cotações têm todas as informações necessárias do seguro. Você fala, você explica o que é algumas dúvidas, mas aí criar texto, eu acho que gera mais dúvida ainda, na minha opinião. Né? Isso gera mais, como diz, mais chance de haver má interpretação. Mas aí que tá, José. Tu mencionaste ali, a gente explica. Então, se isso tá todo explicadinho na tua conversa de WhatsApp, vamos dizer assim, o texto tu já tem ele ali, né? Então tá ok, porque tu vais ter toda a conversa, o que ele está contratando, o que tem cobertura. Tem cobertura para dano moral, cobertura para dano estético, tem cobertura para custo de defesa. Isso vai dar muita discussão, custo de defesa, depois nós vamos falar sobre isso, porque antes já estava incluído lá no limite máximo da importância segurada, estava nas condições gerais, hoje não está mais. Se não explicar, vai dar problema. Entendeu? Então, por isso que tem algumas coisas que têm que ser explicadas. Por exemplo, assim, tem cliente, o que eu vejo hoje? Vou te dar um exemplo, José, para te entender. Por exemplo, tem casos que chegam para mim, tem um acidente,
tá? Então, a pessoa fez o seguro, não tem dano moral. Aí se envolveu num acidente, tem lesões corporais, tem pedido de dano moral. Ah, mas o meu corretor não me explicou. Isso assim, ó, é sempre. Se o corretor não tiver colocado lá que a cobertura de dano moral ou dano estético não foi contratada, embora conste lá na proposta, ou que seria importante contratar dano moral e dano estético para o seguro do veículo, eles usam isso na justiça. Quer dizer que se eu colocar na cotação e na hora o cliente resolver tirar isso, depois vai dar confusão. É isso que você está dizendo. Na hora Não, de fechar, ele fala, tira o dano moral, tira o dano estético e fecha sem. É isso? se está escrito que tu ofereceu e tu disse qual era a importância dessa cobertura e ele quis tirar, tu tá 100% garantido. Agora, se a tua cotação, ele falou contigo por telefone numa ligação, diz assim, José, não, eu quero só para terceiro, não quero dano moral, não quero dano estético. E tu faz a mais simples, eu quero 100 mil, eu quero a mais básica possível. E tu fez isso, ele vai te incomodar. Eu tenho um caso agora de uma cliente, uma corretora de Garibaldi, que aconteceu isso, o processo transitou em julgado, não tinha contratação de dano moral, e agora, gente, depois de 10 anos, durou 10 anos o processo, ela está cobrando a corretora porque não teve a contratação de dano moral, porque ela disse que era responsabilidade da corretora ter avisado. 10 anos depois. E aí a corretora, então, disse, olha, eu guardei 5 anos, os documentos não tem mais nada agora. E aí? Aí vai aplicar Código de Defesa do Consumidor, vai aplicar interpretação mais favorável ao segurado, a gente tem um risco seríssimo, seríssimo. Por isso que eu falo para vocês, sempre que eu dou alguma aula, eu explico sobre o tema e oriento meus clientes, guardar os documentos enquanto tiver ação judicial tramitando, e no mínimo 10 anos. Por quê? Porque a justiça demora muito. Então, para receber uma intimação, às vezes, demora demais. Tá, obrigado. Viu? Imagina. Estamos ali. O questionário de risco, tá? Ele não é não é uma formalidade, ele é o coração de toda a contratação. Tem que preencher por completo. O que eu oriento para vocês? Façam esse preenchimento e peçam para o cliente confirmar antes de enviar. Faz o textinho, recorta, cola, envia, pede, pode confirmar, por favor, as informações aqui. E se ele botar só ok, às vezes esse ok é ok, eu vou conferir, entendeu? Aí pergunta, você conferiu todas as informações? Elas estão certas? Aí a pessoa vai te responder. Sim, conferi. Tá valendo, tá? Porque o ok pode ser ok, eu vou conferir. Não, o ok não responde nada. O certinho não responde nada. Provoquem o cliente de vocês para ter essa confirmação. Camila, me auxilia aí, quem levantou a mão primeiro. A Sheila levantou a mão. Sheila, se tu quiser abrir teu microfone. Oi, bom dia, tudo bem? Bem. Uma dúvida, que nem tu está falando ali do resumo que a gente passa, a minha dúvida é meio parecida com o do outro colega ali, que ele questionou sobre a cotação, eu também envio o PDF, eu não tenho receio de enviar o PDF da cotação para o cliente, né, que o pessoal às vezes tem receio para não enviar para um concorrente, alguma coisa assim, eu mando o PDF da seguradora e nunca mandei as exclusões principais, né, o que eu sempre mando é o PDF, mando as coberturas dessa cotação são tais, eu faço um resuminho das coberturas, tanto de danos corporais, né, tal, e boto a cotação contratada para fulano como principal condutor, sem cobertura menores de 25 anos, né, sem uso para atividades profissionais, e daí eu mando esse resuminho, só que eu não boto as exclusões. E depois disso, como mudou a nova lei agora, o que eu estou pedindo para os clientes, depois que eu envio a proposta para a seguradora, eu mando o PDF no WhatsApp, pergunto se o cliente tem assinatura via Gov,
né? Eu disse, ó, a proposta foi enviada, devido à nova lei dos seguros, a gente está tendo que pegar a assinatura para mandar para algumas seguradoras, então a gente está criando como regra, e mando e peço para ele assinar. Se ele não tem assinatura, eu peço para ele ler toda a proposta e me dar o de acordo na proposta. Eu estou fazendo dessa forma. Eu acredito que é o melhor modo de se precaver. Porém, eu não estou passando resumo de principais exclusões, essas coisas assim, né? E junto com a apólice, quando eu mando a apólice, eu mando um resuminho para o cliente, dizendo, ó, segue a sua apólice, qualquer alteração durante o ano do que está na apólice, favor me contatar, pois a gente precisa informar a seguradora, e em caso de sinistro, me ligue imediatamente. Eu mando um Sim. card para o cliente, né? Mas eu não pegava a Perfeito. proposta assinada e não coloco o resumo das principais exclusões, né? O que eu vou te falar das principais exclusões, tá? Se tu não queres enviar na proposta, o que eu sugiro? Quando tu enviares a apólice, que a minha sugestão é enviar a apólice quando tu recepciona, mesmo que tu saiba que ele vai receber por e-mail, que ele vai... Aí eu sempre envio no WhatsApp. Envia no WhatsApp, mas envia as condições gerais e informa que que toda a contratação, os termos principais da contratação que eles podem analisar nas condições gerais e principais exclusões também estão destacadas nas condições gerais. Isso já vai passar a tua mensagem. Tem que estar lá. Tá. Tem que mandar as condições gerais, tu acha? Assim, antes eu entendia que não precisava, porque o dever de informação era da seguradora. Agora Pois a lei é isso clara. eu penso, sabe? Mas agora a lei mudou. O dever de informação passou a ser do corretor. Sim, mas as condições gerais, normalmente, elas vão por e-mail junto com a apólice pela seguradora, certo? Então, aí nós vamos, depois vocês vão ver, tem um outro slide. O que a gente tem, que eu acho assim que é muito delicado e que é um procedimento que não pode mais ser usado pelo corretor de seguro. Quando vocês enviam a proposta, telefone da corretora e e-mail da corretora. Ah, Não não, isso eu pode tô mais. completamente. O telefone tem que ser do cliente e o e-mail tem que ser do cliente. Tá? Em hipótese alguma, os dados da corretora nos dados do segurado. E eu recebo aqui no escritório pilhas e pilhas de apólices com os dados do corretor, tá? Então, isso assim, ó, não pode mais acontecer. Por quê? Porque o que a lei fala? Ela fala que, por exemplo, assim, o cancelamento do seguro tem que ser comunicado ao segurado. Ela não fala que tem que comunicar ao corretor. Ela fala que tem que ser comunicado ao segurado. Só que o que ela menciona? Que ela vai fazer essa comunicação pelos dados fornecidos na proposta e na apólice. Telefone e e-mail. E o endereço. Se tiver o telefone, e-mail e o endereço da corretora, ela não vai conseguir. E aí, o que diz a lei? Que é válido da mesma forma. Está validado se a seguradora comprovar que enviou para aqueles dados que estão informados na apólice ou na proposta. Então, o que vai acontecer? A responsabilidade vai ser do corretor. E a questão do dano moral que tu falou ali, ela é uma cobertura, eu sei porque eu tenho clientes advogados, e eles, normalmente esses clientes advogados, eles vêm e já dizem assim, eu quero a maior possível de cobertura de dano moral que tu tiver, né? Sim. E daí eu tento as seguradoras que têm a maior cláusula, daí foi onde eu comecei a me atentar ao dano moral, porque antes eu botava 10 mil, nem, né, tipo, botava pouquinho. Só que é uma cobertura que a gente não consegue fazer que nem no dano corporal e dano material de botar um valor bem alto, né? E normalmente Sim. os processos, elas vão para cima do dano moral, não das outras coberturas, né? E o que aconteceu no acidente, mas se tiver lesão, se a pessoa ficou acamada, ficou afastada do trabalho, tratamento médico, tudo isso vai gerar a indenização por dano moral. Se tiver morte, mais grave ainda, tá? Então, assim, não vai conseguir, às vezes, a verba suprir todo o valor, tá? Mas o cliente, tu ofereceu aquilo que tu podia. E aí é uma limitação contratual. Tu está segura. Então, o que eu vou... o próximo slide eu vou falar da cotação, tá? A minha sugestão de cotação para vocês. Fazerem 3 opções para o cliente escolher. Ele vai ter uma baixinha, ele vai ter uma intermediária, ele vai ter uma alta. Escolhe. É ele que escolhe. Não vocês que vão enviar uma receita pronta para eles. Olha,
tá aqui a proposta, é essa aqui. O cliente tem que escolher. Assim, eu entendo que tudo isso dá trabalho e que vai gerar aí uma sobrecarga para documentar, mas é o que nós hoje, advogados, também temos que trabalhar com isso e começar a criar a pastinha do cliente, começar a gerar o PDF, fazer os prints da conversa de WhatsApp e ir enviando. Fechou os contratos que vocês fecharam no dia, vai ter que ter um tempo lá para documentar isso e salvar nas pastinhas dos clientes. Nós não temos muita saída. Nós precisamos fazer isso, criar essas pastinhas e ir arquivando o que conversou, o que trocou de mensagem, faz o PDF, o que enviou de e-mail, o que recepcionou de e-mail. Então, criar um roteiro, vai ter que criar um checklist de tarefas diárias em cima de cada cotação. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, a questão de só pegar a proposta assinada não é mais a nossa garantia, né? Se tiver alguma coisa que não está devidamente informado, tem risco. Porque vocês têm que prestar esclarecimento. O que a gente tem visto nos processos judiciais? O corretor tem que comprovar que prestou as informações, que esclareceu. Certo, muito obrigada, viu? Imagina. Acho que vamos mais uma mãozinha e depois eu vou avançando aqui. Por favor, tu me assessora aqui que eu não consigo. Lajeado já foi. O Roberto levantou a mão. Roberto, se quiser ligar o microfone. Oi, doutora, bom dia, pessoal, Bom tudo dia. bem? Doutora, já tem um tempinho eu criei um documento onde eu coloco ali assim, na qualidade de segurado, declaro para os devidos fins que tive acesso às condições gerais, respondi o questionário de risco, enfim, coloquei algum texto assim, anexo isso na proposta, tá? E eu mando digitalmente para o cliente assinar. Isso se transforma num documento onde fica a proposta e esse documento assinado. Juridicamente, isso me isenta de toda essa trabalheira de ter que ficar salvando ali conversa de WhatsApp, essas outras demais coisas que eu deveria fazer, porque nesse documento o cliente já está assinando, primeiro, concordando com a proposta, segundo, tomando ciência ali que foi apresentadas as condições gerais, que ele sabe que quaisquer alterações no risco ele deve informar, ou eu também preciso de toda essa outra situação do WhatsApp. Então, Roberto, o que acontece? Eu sempre tenho um treinamento, porque eu fiz a Júris, tá? A Júris é a escola da magistratura. E a gente tem que pensar um pouquinho, às vezes, como juiz, tá? Na função de advogado. E aí, quando a lei, ela não é muito clara e ela não delimita o que é o dever de informação, o que nós temos que pensar? Como um juiz, a gente vai receber um termo lá que a pessoa recebeu todas as informações, tá? E aí vai ser subjetiva a interpretação do juiz, porque ele vai ter que pensar todas as informações. Quais informações? Será que essa informação foi repassada, não foi repassada? Será que passou mesmo as informações ou só fez assinar o termo? E aí a gente vai cair numa esfera meio subjetiva de quem for julgar, tá? Depende o teor do que tu coloca lá, que tu explicou para o cliente, talvez vá suprir, tá? Depois, se tu quiser, sem compromisso nenhum, sem custo nenhum, pode até enviar pela Camila o teu termo, eu posso até conferir ele, te dar alguma sugestão para ver se ele supre 100%, tá? Mas, em regra, no meu entendimento, se tu tem a conversa pelo WhatsApp, eu salvaria também a conversa, entendeu? Eu faria as duas coisas. Eu sou uma advogada meio cautelosa ao extremo, tá? Mas vou te dizer, eu nunca perdi um processo defendendo um corretor de seguro. Então, acho que algumas cautelas a gente tem que ter, e o excesso não falha nunca. Recentemente eu até vi uma condenação onde um corretor de seguro, o corretor de seguro vendeu um seguro alto,
o cliente teve um sinistro com esse seguro alto e quando o cliente foi buscar o carro reserva, foi solicitado lá aquele cartão de crédito para caução, né? E o cliente simplesmente não tinha o cartão e não conseguiu pegar o carro reserva, entrou judicialmente lá contra a seguradora e o corretor foi condenado por não ter informado isso no ato da contratação, tá? Só que assim, doutora, a gente entende, a gente tem que informar ao máximo o cliente, mas tem informações que a gente também não tem acesso por parte da seguradora. Por exemplo, isso é algo que em nenhuma condição geral está constando. Isso é uma prática comercial de uma prestadora da seguradora, é um convênio lá, digamos, entre a Localiza e a seguradora, e entre eles lá tem esse acordo de ter ali uma caução. Mas, por exemplo, isso aí, no meu ponto de vista, é algo que o corretor não tinha como informar. Então, assim, é justamente o que a senhora falou. Essa questão da informação, muita coisa a gente não tem nem acesso. Se vai ter... O cliente teve um sinistro XYZ ali, a gente deveria ter informado que isso vai ter cobertura e isso não vai ter. É uma análise da seguradora, a gente não tem como prever o que a seguradora vai fazer, né? Então, assim, eu sinto que a gente fica também um pouco desamparado nisso, sabe? Sim, sim. E eu acho que a lei deixou... Nós temos, no momento, um cenário de algumas indefinições, de como vai ser tratado isso e como vai ser esclarecido quais vão ser as regras do jogo. A SUSEP não se pronunciou e não se organizou para o mercado. Então, assim, tem muita coisa assim que está todo mundo tateando ainda, que não tem uma diretriz correta e gera insegurança. Nesse caso aí da Localiza, claro que teria que analisar o processo. O que acontece muitas vezes, Roberto? A seguradora, quando vem ali a autorização para pegar o carro e diz que tem que comparecer a tal lugar, normalmente vem um textinho dizendo que o custo vai ser coberto pela seguradora, mas que tem que apresentar tais documentos. Mas aí o seguro já foi contratado. Isso, mas a seguradora envia. Então, talvez o corretor não repassou essa informação para cliente. Então, eu não sei do caso concreto, mas para ter tido um entendimento assim, claro que a gente tem erros grosseiros no judiciário e algumas aberrações, mas talvez no e-mail que o corretor recepcionou da seguradora, esse e-mail, essas orientações, ou lá pelo portal do sinistro, não foi repassado para o cliente de forma completa. Deve ter sido algum erro ali, nessa transmissão da informação. Porque senão é difícil condenar o corretor, assim, por uma coisa procedimental, comercial, vamos dizer, né? Porque é o comercial lá da Localiza, né? Mas, sim, vamos respeitar. Obrigado, doutora. Imagina. Então, assim, qual é a lógica? O segurado vai responder o que é perguntado. O que não foi perguntado, ele não vai conseguir responder, né? Então, o corretor, ele tem que fazer o quê? Exigir o questionário completo, jamais responder por conta própria e guardar a prova de conferência pelo segurado, que é o que eu falei para vocês. O ok não é resposta, tá? Judicialmente, um ok, um dedinho assim para cima, não respondeu. Se a pessoa botou um ok ou botar um dedinho para cima, pergunta: você conferiu todas as informações? Aí a pessoa vai dizer: sim, conferi. Vai dar uma resposta, tá? Então, esse é a chave de ouro da contratação de vocês. A boa prática nas cotações, então. O que eu sugiro para vocês para evitar uma discussão em caso de sinistro? Principalmente quando tiver lesão corporal ou óbito. É onde dá o problema, porque a cobertura vai ser insuficiente. A seguradora não vai cobrir tudo e aí o segurado fica surtado porque a culpa é do corretor que vendeu um seguro de 100, 150 mil reais, tá? Então, apresentar para ele sempre 3 opções. Então, vai ter que ter uma essencial, a de menor custo, a equilibrada, um custo médio, coberturas médias e mais proteção. Vai comparar ali limites, franquias, exclusões, fazer o resuminho aqui, olha, eu tenho seguro aqui com essas coberturas, aqui com essas coberturas, aqui com essas coberturas. O cliente escolhe.
E vocês vão se surpreender quando vocês começarem a vender as mais caras, as mais altas. E vão, inclusive, aumentar o faturamento de vocês, tá? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa faz o básico porque ela acha que aqui, eu vou fazer uma cobertura de 100 mil, vou pagar um prêmio de tanto. E acha que se pedir uma de 5 mil vai ser 5 vezes mais caro. Ou vai pegar uma cobertura de 1 milhão, vai ser 10 vezes mais caro. E não é assim. E a pessoa se surpreende positivamente. Nossa, se eu contratar 1 milhão, é R$ 500 mais caro no ano. E vocês vão fechar essa venda, tá? E vocês vão estar garantidos. Se o cliente quer contratar mais barato, ok, vocês orientaram, disseram, olha, tem essa opção no mercado, acho que isso vai ficar bom para você, porque hoje vamos, principalmente, eu vou falar de automóvel, tá? Que é o mais comum, né? Veículos acima de 1 milhão tem milhares, né? Pelas nossas cidades. Então, é muito fácil a gente ter um sinistro de valores bem elevados. E aí o cliente vai escolher qual contratação ele vai querer. Então, a orientação pré-contratual qual é? Antes de encaminhar a proposta seguradora, o corretor deve registrar e guardar a prova do que o cliente informou e respondeu, questionário de dados e riscos ali, tá? E o que foi explicado ao segurado sobre coberturas, franquias, limites. Se quer fazer um áudio com o cliente, salva o áudio e mais printa as conversas. Tem um programinha que tem como validar depois essas conversas pelo WhatsApp. As conversas de WhatsApp, se elas estão arquivadas no celular, a gente consegue fazer uma ata notarial também, para validar ela como prova, tá? Então, deu problema com aquele cliente. Vai pegar o celular, vai num tabelionato de notas e vai registrar em ata notarial. Ou vai usar algum aplicativo de internet, hoje tem o Verifact, que faz isso também, vai transcrever tudo que tem no teu WhatsApp naquela conversa e vai validar isso como uma prova. E esses são os bons hábitos que nós vamos ter que começar a nos ambientar. Então, pode salvar um PDF simples, mandar um e-mail explicativo ou uma mensagem estruturada no WhatsApp. E ficar provado de que foi informado, enviado e que ele conferiu. Então, a minha sugestão de fluxograma. Um questionário sobre as informações importantes. Quem responde? Cliente. Cotação com 3 opções. Quem escolhe? Segurado. Ele vai analisar as 3 opções que vocês enviaram de contratação e ele vai escolher. Questionário. Proposta para conferência com um resuminho das coberturas, franquia, limites e alguma exclusão. O cliente tem que responder. Confirma, autoriza o envio da proposta. Recebeu ali a apólice. Para conferência, tem que enviar e pedir para ele conferir. Segue a sua apólice, ela está em vigência a partir da data tal, por gentileza, confira todas as informações da apólice. Qualquer divergência, entre em contato. E manda as condições gerais também. O cliente vai responder que conferiu e que está tudo ok. Se ele não responder, pede de novo. O agravamento de risco, então. O corretor vai precisar orientar o cliente que a mudança relevante exige esse aviso, porque é o dever de informação que está previsto em lei. Então, assim, não tem na lei, como eu falei no início, tudo o que vocês precisam fazer, e que é obrigação, mas dever de informação é muito amplo. E por isso o dever de cautela de vocês, tá? A mudança de endereço, mudança de atividade de uso, alteração do perfil do condutor, se é residencial, uma reforma, o aumento, o pavilhão que teve ampliação, a mudança de endereço da empresa, se é um empresarial, eles têm que informar tudo isso durante a contratação. E até sobre o agravamento de risco, deixa eu até mencionar com vocês algo bem interessante, e não está muito, não tem definição e não tem um consenso no meio jurídico ainda, que é o artigo 13 da lei. Então, olha o que fala, então, agora o novo artigo 13 da lei. O agravamento de risco, aqui, ó. Sob pena de perder a garantia, o segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato. Então, tem que ser intencional e de forma relevante.
Não é qualquer agravamento. E aí o que diz ainda a lei? Parágrafo 1º. Será relevante o agravamento que conduz ao aumento significativo e continuado da probabilidade. Aí, qual é a nossa maior dúvida? E isso eu tenho observado já que algumas companhias de seguro tiraram aquela cláusula padrão da embriaguez. Aquela cláusula gigante da embriaguez lá, ela não existe mais. Eles modificaram lá, dizendo que vai perder direito se não realizar o teste do bafômetro. E só, mas, né, meio assim, a cláusula está meio aberta. Por quê? Porque qual é a discussão na prática hoje? Se o agravamento tem que ser significativo e continuado, eu sair hoje, ir numa festa, beber e bater o carro, a minha embriaguez não é continuada. Eu não sou alcoólatra. É um fato isolado, né? E tem um agravamento? Tem a intenção, tem, é relevante, entendo que sim. Mas eu até participei de um workshop, e aí tinha alguns desembargadores do nosso tribunal, e todos os assessores, e aí deu uma grande discussão sobre isso. E eu acho que algumas decisões sobre a embriaguez vão começar a mudar. Então, isso é uma coisa assim, esse continuado e aumento significativo do risco vai começar a ter muitas demandas contra a seguradora, dependendo do teor das negativas que a gente terá pela frente, tá? Porque esse artigo é bem controverso, do agravamento de risco. Alguém levantou a mão? Não, só está sinalizando aqui Não. que a chamada vai tá. terminar em 15 minutos. Ah, tá. Vamos correr, então. Os custos de defesa, então. Isso é uma mudança bem importante que tem, tá? E aí, antes desses custos de defesa, eles estavam lá nas condições gerais. E geralmente ficavam limitados a 20% da cobertura. Ou até 20 mil reais. É o que mais ou menos quase todas as seguradoras tinham de redação. Máximo, o teto é 20 mil reais, sai do limite máximo de garantia e vai ter o pagamento. Todo mundo tinha. Agora, o que diz a lei? A lei pediu para colocar isso como uma cláusula separada. E as seguradoras já estão fazendo. Então, vocês já estão percebendo que na cotação tem que colocar se quer ou não. Como os muitos segurados já usaram essa cobertura, sabem que ela existe. Se não tiver oferta agora, nesse momento, tem risco do corretor responder por ela. Por quê? Porque antes tinha e o segurado não sabe que agora é opcional e que agora tem que ser contratação específica. Então, penso que esse aqui é um tema que vocês têm que ter muito cuidado e não deixar desapercebido. Tem que colocar isso quando for contratação específica. E a lei fala que tem que ser contratação específica. Não pode estar no limite máximo de cobertura. Então, as seguradoras vão ter que se adaptar. Quem não se adaptou ainda vai ter que se adaptar. E aí a gente poderá ter problema. Outra coisa que também tem problema é a tal da cobertura provisória, que também não está muito clara em lugar nenhum, tá? Está prevista, mas eu andei analisando algumas condições gerais e algumas propostas, e isso não está claro se tem cobertura provisória, se não tem cobertura provisória. Então, dependendo da seguradora que vocês trabalham, eu sugiro que vocês consultem se tem cobertura provisória, se não tem cobertura provisória, a partir de quando ela tem validade, porque algumas condicionam a cobertura provisória ao pagamento do prêmio, da primeira parcela do prêmio. Então, assim, vocês vão ter que alinhar ao produto que vocês vendem. E assim, selecionar. Vão ter que selecionar. Quem dificulta a vida de vocês vão ter que parar de trabalhar e colocar a produção em outra. Não tem muita saída, tá? Então, nós já tínhamos falado desses erros, tá? Colocar os dados da corretora como telefone, e-mail, endereço do segurado, não enviar a pólice, não enviar condições gerais, proposta com dados incompletos. E o documento não enviado por mais de 5 dias úteis. Eu vou dar uma corridinha aqui, então, vai terminar a nossa chamada. Prazo de 5 dias, então. O que diz a lei? Todos os documentos e dados confiados ao corretor devem ser repassados em até 5 dias úteis ou prazo hábil, sem risco de perecimento do direito. E aí eu penso o quê? Uma cotação de contratação de seguro.
vou fazer uma provocação a vocês. Tem risco de perecimento do direito se não for transmitida? Tem. Enviei todos os dados para vocês e vocês não deram andamento e eu tenho um sinistro no dia seguinte. Tem risco de perecimento. Então, assim, recebeu, encaminhou e guardou prova. Essa é a regra, tá? E aí, o outro cuidado que nós temos que ter. A maioria do seguro de responsabilidade civil do corretor não cobre descumprimento de lei. Não observar o prazo de 5 dias úteis ou do prazo hábil de risco de perecimento é descumprimento de lei. Então, se não observar o prazo de 5 dias e tiver problema, o RC poderá não ter cobertura. O pagamento do prêmio. Então, o que mudou para isso? O atraso da primeira parcela ou prêmio único pode impedir o início da cobertura, tá? O que a lei diz? Não pagou a primeira parcela ou a parcela única, ele é automaticamente cancelado. Nesse caso, não precisa ir aviso para o corretor, não precisa ir aviso para o segurado. A lei diz que é automático. Então, qual é o grande risco? Parcela com débito em cartão de crédito ou débito em conta da primeira parcela. Tem que ficar atento a isso, porque o seguro pode ser cancelado e vocês não serem avisados e nem o segurado. Então, a primeira parcela, ela é algo mais tenso, tá? Isso tem que ter atenção do corretor. Por quê? Não vai ter o aviso aquele, tá em débito. A seguradora pode agir diferente, tá? Mas eu tô falando o que a lei diz e o que elas podem utilizar. Então, o segurado pode ficar sem o seguro. A partir da segunda parcela, aí não. Aí precisa notificar, para ter a suspensão, o segurado tem que ser notificado. Então, vocês têm que manter aquela mensagenzinha quando vocês vão enviar, mantenha o pagamento em dia para evitar o risco de negativo em caso de sinistro, ou cancelamento do contrato de seguro, só para o cliente ficar ligado nisso. Então, as condições gerais a gente já mencionou que é para enviar. Questão de procuração. Representação precisa de procuração do corretor? Bom, a lei não fala que precisa de procuração. Eu sei que algumas companhias de seguro, elas estão exigindo que vocês formalizem com o cliente de vocês uma procuração para envio de propostas. A lei 4594, que regula a profissão do corretor de seguro, ela não foi revogada, ela está vigente, tá? No Código Civil, a gente tem a corretagem, a partir do artigo 722 e seguintes, também não foi revogada. Essas duas leis, esses dois, a lei e o código, eles não exigem que vocês precisam ter procuração, tá? Então, em regra, não precisa. Só que a seguradora tem autonomia para dizer como ela quer trabalhar. Então, se a seguradora exigir, tem que enviar, não vai ter muita saída. Mas é uma opção legal, contratual da seguradora. Não é exigência legal, não está na lei. Fala nos termos da lei, mas nos termos da lei, a lei não diz o corretor precisa de procuração para atuar, para enviar uma proposta. Não diz, até porque a lei diz que não precisa de forma escrita. Então, se não precisa de forma escrita, muito menos de procuração. Então, assim, a procuração é algo que pode ter muita discussão. E qual é o objetivo da procuração, no meu ponto de vista como advogada? É responsabilizar o corretor. Tá? É para isso que serve. Se você é procurador de alguém, tem responsabilidade, está falando pela pessoa. No momento que tu está falando pela pessoa, tu está representando a pessoa com procuração, com poderes especiais, tu é responsável. Então, penso que é esse o caminho que eles estão indo. Então, o que mudou também? O prazo de análise da proposta, que passou para 25 dias, mas algumas seguradoras mantêm o de 15. Então, verificar se tem a previsão de cobertura provisória ou não, e guardar esse envio, o protocolo, as datas, quando vocês receberam os documentos do cliente, quando vocês repassaram, isso tem que ser documentado agora. A regulamentação do sinistro, isso eu acho que é bem importante, vocês precisam saber, tá?
O relatório da regulação, da liquidação do sinistro, é um documento comum às partes. Não tem mais essa das seguradoras esconder as 7 chaves e dizer que não vai fornecer, tá? E em caso de negativa total ou parcial, a seguradora deve entregar os documentos que embasaram a decisão. Então, não tem mais aquela, por divergências nas informações, não tem mais essa, tem que ser claro. Isso é Estou muito negando bom. por tal motivo. E eles vão ter que esclarecer, porque a gente sempre ficava, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, ou às vezes dava negativa por uma linha das condições gerais, eu entrava com ação judicial, eles vinham inovando. Não, mas a gente negou por isso e por isso. Não, está negando por isso ou por aquilo. Agora, essa é uma discussão que está encerrando, eu espero, que agora está na lei. Então, a negativa de cobertura deve ser formal, clara e fundamentada, com indicação do motivo. Se for negativa total ou parcial, vai entregar os documentos. E outra alteração importante para o corretor, tá, é o prazo para cobrança das comissões. Antes nós tínhamos 5 anos para cobrar comissões da seguradora, hoje a gente tem apenas 1 aninho. Então, não dá mais para ficar esperando, eles atrasaram, tá discutindo alguma comissão, eu tenho clientes que eu estou cobrando, e a gente estava dando prazo de 5 anos, agora reduziu para apenas 1 ano. Um pouquinho para ver se tem alguma dúvida aí para a gente vencer esse conteúdo, não sei se alguém tem a mão erguida aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta. Pessoal, fiquem à vontade para erguer a mão, caso tenha algum questionamento. Fiz uma pincelada correndo, porque a lei é bem extensa. Se vocês olharem as minhas anotações, tudo anotado em amarelo, cheio Coisa. de alteração, mas é assim mesmo. E muitas dúvidas vão surgir, muitos esclarecimentos vão surgir, muita regularização do mercado, porque tem muita divergência. E eu já vi muitos advogados, cada um falando uma coisa, cada um se portando de um jeito, seguradoras, por exemplo, o seguro valor de novo, está previsto em lei. Eu vi que tem seguradoras que não têm mais valor de novo, dizendo que é por causa da lei, e está equivocado isso. A lei tem um artigo expresso que o seguro pode ser contratado a valor de novo. Tá? Então, não dá para vender esse produto, vai ter que vender um outro produto. Oi, Tati, tudo bem? Sim, posso disponibilizar a apresentação, sim, para vocês. E acho que alguém também tinha perguntado alguns modelinhos. Eu tenho alguns feitos, eu posso disponibilizar para a Camila, ela pode encaminhar para vocês Isso. algumas sugestões de alguns modelos para vocês utilizarem, até porque se vocês têm alguns clientes que ainda fazem contratação pessoal também, eu acho que seria importante, talvez, fazer já deixar algumas coisas pré-impressas, para preencher, para pegar assinatura pessoalmente, tá? E aí, se organizando. Perfeito, então, doutora. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, fique bem à vontade, tá? Temos mais 5 minutinhos ali de reunião. Deixa eu passar o push-chatzinho aqui, ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Vai aparecer com o dia a dia, né? Vai. E vai ter muita discussão. Acho que vai ser um ano muito bom de trabalho para os advogados. Verdade. Que eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir. Eu penso que tem muita dúvida também que a gente tem percebido dos juízes embargadores, tem dúvidas assim, aplica o Código Civil antigo, a lei antiga, aplica a lei nova, porque como algumas condições gerais já modificaram, e tem aquela questão da interpretação mais favorável ao segurado. Então, me parece assim que vai ter uma grande discussão, o que aplicar, como interpretar. A embriaguez vai ser uma discussão ferrenha, com certeza, o agravamento de risco vai ter muita discussão sobre isso, mas a gente vai se adaptando.
Só que eu senti já desde a metade do ano passado, que eu acho que eu comentei com a Camila até numa das nossas ligações, Sim. que a pressão aumentando muito pro lado do corretor. E ali aquela coisa, Infelizmente. né, do corretor ele ser uma venda consultiva, né? E uma grande e a maior dificuldade que eu percebo é o quê? Cada companhia tem uma condição geral diferente. Então, por exemplo, RC, quem vende RC? O que eu percebi? A CAD e a Berkeley teve mudanças bem grandes no seguro de RC, e a CAD, ela colocou uma cláusula que o limite máximo de garantia, se eu não estou enganada, é essa a redação. Ele vai ser dividido entre indenização e custo de defesa. Então, tem que ter esse cuidado, porque aí tu está vendendo um seguro com cobertura de 500 mil. Aí 50 mil vai ser para indenizar o prejuízo do terceiro. De 500 mil, 250 indeniza. E 250 custo de defesa. Qual é o advogado que cobra 250 mil numa defesa de uma ação de 500 mil? Ninguém contrata, né? Falando bem da verdade. O que o Código da OAB prevê? Os honorários serão, usa-se aí um limite de 20%. Então, em 500 mil, o limite seria 100 mil reais. E aí eu questiono, e os outros 150? Tá, vai ter o perito, vai ter uma perícia, vai ter as custas do processo, tá, 2,5% de 500 mil. Não vai chegar nesse valor. Então, eles estão recebendo por 500 mil, mas eles não vão entregar 500 mil. Doutora, a chamada ela está encerrando, mas agradecemos muito, tá, doutora, a tua explicações. Eu acredito que seja de grande valia.